E aí, beleza? Que tal realizarmos alguns exercícios de fixação envolvendo o uso de variáveis? Te interessou? Então não pule esse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer alguns exercícios sobre o uso de variáveis, certo? Então vamos lá. O primeiro exercício que nós temos aqui é o seguinte. A partir dos dados a seguir, escreva um algoritmo capaz de calcular e exibir na tela a velocidade de um corpo em MRUV. MRUV, para quem não lembra, é movimento retilíneo uniformemente variado, né? É aquela tema de física e cuja fórmula para o cálculo da velocidade é aquela que está sendo dita, mostrada ali embaixo, né? Velocidade é igual à velocidade inicial, V0, mais aceleração vezes o tempo. No caso, nós temos os dados sendo fornecidos aqui no enunciado, né? Velocidade inicial, 22 metros por segundo, aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado e tempo, 20 segundos. Então, nossa tarefa aqui, então, já que o exercício envolve a criação de variáveis, né? É nós criarmos uma variável para cada informação dessas aqui, e aí, então, fazer o cálculo e armazenar o resultado em uma outra variável. Então, nós precisaríamos de uma variável, outra, 3, e uma quarta para armazenar a resposta aqui. E então a gente exibe essa resposta na tela para o usuário. Certo? Então vamos lá para o nosso Visualg para realizar esse exercício. Vou pedir um novo arquivo aqui. E aí eu vou apagar este conteúdo aqui para fazer do zero com vocês. Então, algoritmo, início e fim algoritmo. Qual a diferença agora? A diferença é que nós vamos utilizar variáveis, né? E, portanto, a nossa estrutura básica não vai ser mais esta aqui. Ela vai ter agora var. Eu vou ter que utilizar variáveis, né? Então, vou dar uns espacinhos aqui para melhorar a legibilidade. E aqui eu vou criar aqui o algoritmo, vou dar para ele o nome de MRUV. Assim. Vamos salvar este algoritmo. Algoritmo número 5. E pronto, está salvo aqui meu algoritmo. Bom, de acordo com o enunciado, nós tínhamos as seguintes informações, né? Nós tínhamos velocidade, aceleração e tempo. Então eu preciso de variáveis para poder armazenar essas informações. Então, velocidade inicial, aceleração e tempo. E para facilitar, eu vou dizer que todas elas são do tipo real. Perceba que eu estou declarando todas elas aqui inline, deste jeito aqui. Eu poderia também estar fazendo assim, ó, V0 e T real. Sem problema nenhum. Só que é muito repetitivo, fica aqui real, real, real. Né? Então, para não ficar uma coisa muito redundante, eu junto todas elas do mesmo tipo, dessa forma aqui. Certo? Então, as variáveis já estão declaradas aqui. E agora aqui em início, eu posso então carregar conteúdo dentro desses nossos potinhos, né? Dentro desses recipientes. Pois uma variável nada mais é do que um recipiente virtual dentro do qual você pode armazenar conteúdos. Certo? Então, para V0, eu vou setar o seguinte valor, 22. Porque lá no enunciado do exercício dizia lá que era 22 metros por segundo a velocidade inicial do corpo. Certo? E eu estou setando este valor aqui para a variável usando esta notação aqui. Beleza? Não é o igual. É esta anotação aqui. Vou fazer o mesmo para as demais variáveis. A aceleração era 1 metro por segundo ao quadrado e o tempo era de 20 segundos. Pronto, tem então aqui minhas variáveis, todas elas inicialmente declaradas e na sequência todas elas estão sendo setadas aqui. Beleza? Se eu setar uma variável aqui que eu não tenha declarado, dá erro também, certo? Então tem que ficar bem atento a esse detalhe. Bom, tenho aqui as variáveis todas elas
declarados, bonitinho, e agora tem a fórmula, né? A fórmula, ela era da seguinte maneira. Velocidade era igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. O vezes é o sinal de asterisco, tá? Então, a fórmula é esta aqui, né? Ele vai calcular o resultado desta expressão aqui e vai armazenar dentro da variável v. Beleza? Eu já declarei essa variável lá em cima? Não, né? Então, tem que declarar v0 a t. Agora está tudo certinho. Beleza? Então, agora o que falta é escreva L. E dá para a gente fazer assim. A velocidade do corpo é de... outro escreva L aqui embaixo. E aqui a gente vai escrever o quê? A gente vai escrever o conteúdo da velocidade propriamente dita. Certo? Vamos rodar? Olha lá, ó. A velocidade do corpo é de 42. Ficou meio estranho, né? 42. 42 o quê? 42 metros por segundo, né? Então, faltou mais uma mensagenzinha ali. Eu vou colocar aqui embaixo, então, metros por segundo. Tá? Vou colocar para rodar, F9, e tá lá, ó. A velocidade do corpo é d, aí pulou uma linha, 42, pulou de novo metros por segundo. Beleza, mas se eu quiser que tudo seja impresso na mesma linha, como que eu faço? Como que eu evito pular de linha? Ora, é simples, né? Em vez de eu utilizar escreva L, utiliza escreva. Dessa forma aqui. Rodou. E olha lá, a velocidade do corpo é de 42 metros por segundo. Legal, né? Perceba que o metros por segundo ficou grudadinho no 42. Tem como afastar ali um pouquinho? Tem. Vem aqui dentro do escreva ali do metros por segundo e adiciona um espacinho. Colocou para rodar de novo. E olha lá, melhorou, né? Se você tem o olho apurado, você vai perceber que tem 2 espaços aqui antes de 42. E se você quiser deixar só um, é só analisar por que tem 2. Deve ser porque aqui tem um, ó, e a própria variável já cria outros ao seu redor. Vamos ver. Tirei aquele espacinho que tinha ali, rodei novamente. E tá lá, a velocidade do corpo é de 42 metros por segundo. Show, né? Dá para melhorar? Dá. Aqui, por exemplo, nós temos 3 escreva. Dá para juntar todos eles em um só? Dá. Igual nós fizemos aqui com variáveis, que a gente juntou usando vírgula, aqui a gente também pode juntar usando vírgula. Olha só. Eu vou juntar aquele trecho lá com este aqui de baixo, só o que está marcadinho ali, ó, vírgula, show, e vou botar para rodar. Olha lá. Não mudou nada aqui, ótimo. E o nosso código ficou mais enxuto. Dá para suprimir esse escreva aqui e juntar com aquele outro? Dá também, olha ali, ó. Eu vou pegar lá e vou suprimir todo esse trecho realçado por uma vírgula. E aí, então, o que nós temos? Olha só, nós temos um escreva composto por 3 vagõezinhos, ó. O primeiro vagão é uma mensagem de texto. Aí vem um vírgula. A vírgula que gruda os vagões, né? Então, é uma vírgula. Vem outro vagãozinho que está sendo ocupado pela variável. E aí tem outra vírgula para grudar o vagãozinho com o quê? Com outro vagão referente a uma mensagem de texto. Tá? Então, nós estamos concatenando 3 informações utilizando vírgula através do comando escreva. Beleza? Então, F9, rodou, tá liso, tal qual a gente desejava. E o nosso código aqui, bem enxuto. Certinho? Então, salvei. Ok, vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Próximo exercício diz o seguinte. Escreva um algoritmo capaz de calcular e exibir na tela o resultado da seguinte expressão. Var A, var B, var C, né? Tem os valores para cada uma dessas variáveis.
E ali embaixo nós temos a fórmula, né? O cálculo que nós deveremos adotar para encontrar o valor de resultado. Então, quantas variáveis nós precisamos? Uma, duas, três. Essa aqui é a mesma de cima, então ainda são três. E quatro com a do resultado, né? 4 variáveis. Então, bora lá para o Visualg e fazer mais esse aí. Novo algoritmo. Algoritmo. Var, porque a gente vai usar variáveis. Início. Fim algoritmo. Aqui em algoritmo. Cálculo de variáveis. Envolvendo variáveis. Certo? Espacinho para melhorar a legibilidade. Salvando. E vamos lá. As variáveis apontadas pelo enunciado do exercício eram var A, var B e var C, correto? E nós tínhamos também a variável resultado, que era a variável que armazenaria o resultado do cálculo propriamente dito. Antes de nós definirmos o tipo de cada uma dessas variáveis, vamos dar uma espiadinha de novo aqui na fórmula. Olha só. Todas as nossas var A, B e C, elas recebem números inteiros. Porém, a variável resultado, ela armazena o quociente dessa divisão aqui, né? E o quociente pode dar um número real, um número com casas decimais. E, portanto, o resultado deve ser real. Deve ser do tipo real para poder armazenar um número real, um número com casas decimais, caso isso venha a ocorrer, né? Já essas variáveis A, B e C, elas são inteiras, então elas podem ser inteiras, mas este aqui vai ter que ser real. Então é o que a gente vai fazer lá no nosso algoritmo. Aqui vai ser do tipo inteiro, né? Então, inteiro. E resultado vai ser do tipo real. Beleza, já declaramos todas as variáveis. Vamos aqui em início, e aí perceba ali o espacinho da indentação, né? Aqui em início nós vamos colocar lá var A recebe 20, que é o que o exercício estava nos dizendo. Var B recebe 15 e var C recebe 11. Isso aqui que o enunciado nos dizia. E agora nós temos que calcular resultado. Que é calculado a partir de quê? Abre parênteses, conforme o exercício lá sugeria. Var A mais var B mais var C, fecha parênteses. Tudo isso que está entre parênteses dividido por var C. Este aqui é o cálculo que o exercício lá pedia para a gente fazer. Certo? Então, esse cálculo vai ser realizado, vai ser armazenado dentro da variável resultado. E aí nós vamos ter lá, então, ao término, né? Escreva L, por exemplo. O resultado obtido foi de... E agora a gente já está craque em utilizar a concatenação dentro do escreva, ou escreva L, né? Então, olha ali o que eu fiz. Resultado. Certo? Colocar para rodar, F9. E tá lá, ó. O resultado obtido foi de 4.18, 18, 18, deu uma dízima periódica, né? Então, beleza. Tá feito aqui, então, o exercício, o segundo exercício sobre variáveis. Vamos salvar. E vamos para o próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo capaz de calcular e exibir na tela a área de um círculo. Aí ele nos dá o raio, 3 metros, e aqui a fórmula para calcular a área de um círculo. Π vezes R ao quadrado, certo? E aqui nós temos uma dica, né?
Para indicar o expoente, utilize o acento circunflexo. Então, aqui na nossa fórmula, perceba que a gente tem que levar o raio ao quadrado, né? Então, para isso, a gente pode utilizar o acento circunflexo, para elevar um número a algum expoente. Beleza? Então, vamos lá no nosso Visualg e vamos fazer mais este exercício. Vou pegar aqui um algoritmo novo e vamos lá. Algoritmo var início fim algoritmo. O nome dele vai ser área do círculo, espacinhos para melhorar a legibilidade, salvou. E vamos lá. Qual é a variável que nós temos? Raio, não é? E vamos dizer que o raio é real. E aí nós vamos ter também a área, né, do nosso círculo. E eu vou dizer que a área também é real. Desta maneira aqui. Fica bem prático, né? Beleza, as variáveis já estão declaradas. Agora vamos aqui no início do nosso algoritmo. Os valores que o exercício nos forneceu, né, foi o raio. Então, raio recebe, qual era o valor? 3 metros. Isso aí, né? E aí, então, nós teríamos que calcular a área de um círculo a partir do quê? Do valor de π vezes o raio ao quadrado, né? E o raio ao quadrado a gente tinha recebido lá na dica, que a gente tem que fazer dessa maneira aqui. O valor elevado, esse é o símbolozinho para indicar que tu está elevando, né, o valor a algum número, e está elevando a quanto? A 2. Então, raio ao quadrado é isso aqui. Se fosse raio ao cubo, seria assim, raio na quarta, na quinta, e por aí vai. Aqui o valor de π, eu escrevi dessa maneira só para comentar o seguinte. Em vez de nós precisarmos digitar o valor de π aqui no nosso programa, o Visualg já tem esse valor por padrão armazenado dentro desta palavra reservada aqui, π. Então, escrever só π desta maneira aqui, você já está colocando dentro do teu algoritmo o valor de π propriamente dito, certo? Se você achou meio estranho, né, é só fazer o seguinte, ó, vem aqui no escreva e joga lá π dentro. Vamos dar um F9 aqui para a gente observar. Olha lá, ó. Percebeu? Então, por padrão, o Visualg tem o valor de π salvo dentro dessa palavrinha reservada aqui. Beleza? Então, isso aqui que a gente fez já é o suficiente para calcular a área daquele círculo. Ó. π vezes o raio ao quadrado. Vai ser armazenado dentro dessa variável aqui. E a gente então só dá um escreva L. E a gente pode fazer assim. O círculo de raio igual a raio metros, né? Tem área igual a vírgula área metros ao quadrado. Vamos botar para rodar. E olha lá. O círculo de raio igual a 3 metros tem área igual a 28 metros quadrados. Show, né? Dá para a gente, de repente, afastar aqui a unidade de medida do número, né? Então, vamos fazer isso. Aqui, ó, eu vou adicionar um espacinho. E lá no finzinho também. Aqui. F9. E agora sim, o círculo de raio igual a 3 metros tem área igual a 28,27 metros quadrados. Certinho? Então,
Beleza, ó, o que nós utilizamos aqui? Utilizamos o número π, né, que a gente descobriu que no Visual ele vem guardado já prontinho dentro dessa palavra reservada aqui. Realizamos um cálculo aqui envolvendo expoente, e a gente definiu o expoente usando circunflexo. E mais uma vez aqui a gente trabalhou com escreva L, concatenando várias informações, né? Informações textuais, conteúdos de variáveis e por aí vai. Beleza? Então, salvamos esse exercício e vamos dar uma olhadinha no próximo. O próximo exercício é o seguinte: escreva um algoritmo capaz de calcular e exibir na tela o resultado da seguinte expressão. Temos 3 variáveis, né? Os valores de cada uma delas. E aqui nós temos a expressão que nós deveremos calcular e armazenar o resultado disso dentro da variável resultado. Então, aqui nós temos 3 variáveis e mais uma, 4. E aqui abaixo nós temos aqui, ó, dica: para o cálculo de raiz quadrada, utilize a função raiz Q. Raiz Q é uma funçãozinha que o Visual oferece própria para calcular a raiz quadrada. Você coloca um númerozinho aqui dentro e ele calcula a raiz quadrada daquele número. Antes de nós realizarmos esse exercício lá no Visual, a gente tem que dar uma olhadinha aqui nessa expressão aqui, né? Ela é uma fração e todo esse numerador está sendo dividido por esse denominador, certo? Então, para a gente dizer lá no nosso algoritmo que é tudo isso aqui dividido por esse cara aqui, nós precisaremos inserir aqui um par de parênteses, que na expressão original aqui não tem. Então, nós vamos ter que envolver todo o numerador aqui num par de parênteses, para que o algoritmo nosso lá saiba que é tudo aquilo compreendido por aquele par de parênteses que deve ser dividido por c ao cubo, certo? Então, vamos lá para o nosso Visual e vamos tentar realizar esse exercício. Vou pedir aqui um algoritmo novo e vamos lá. Algoritmo var início fim algoritmo. Aqui em algoritmo, vamos colocar aqui cálculo com raiz quadrada. Espacinhos para melhorar a legibilidade. Salvou. Número 8. E vamos lá. Quais são as variáveis que o enunciado do exercício aponta? A, B, C e resultado. Vou dizer que todas elas são do tipo real para facilitar a nossa vida. Variável A, ela tinha número 25 definido. A variável B era 144 e a variável C era 2. Beleza. E aí nós tínhamos a expressão que era resultado recebe o quê? Parênteses, né? E aí dentro dos parênteses a gente colocava todo o numerador para que a gente deixe claro aqui para o nosso algoritmo que é tudo aquilo envolvido pelo par de parênteses que está no lado de cima ali da nossa fração, né? E aí nós tínhamos o seguinte: raiz quadrada, e olha ali como eu fiz, ó, aproveitei a dica dada lá pelo exercício. Raiz quadrada da variável A mais raiz quadrada da variável B, certo? Tudo isso dividido pelo quê? Vou colocar outro par de parênteses aqui também. Aqui dentro desse par de parênteses eu vou colocar o denominador, que era o quê? Era c ao quadrado. Certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Coloquei um par de parênteses para dizer, ó, que c ao quadrado é uma coisa só. E é tudo isso aqui é denominador de toda essa galera aqui, que está envolvida também por outro par de parênteses, certo?
E aí, então, nós temos aqui a nossa conta já estabelecida, certo? Vamos, então, colocar aqui um escreva L. Vamos colocar lá. O resultado obtido foi de resultado. É assim. Colocou para rodar F9 e temos lá, ó, o resultado obtido foi de 4,25. Beleza, deu certinho. Exercício resolvido, vamos explorar um pouquinho mais aí essa funçãozinha nova aí que nós conhecemos, que é a raiz Q. Eu vou fazer o seguinte, que só para fins didáticos, ó, escreva L e dentro do escreva L eu vou jogar aqui um raiz Q. E vou colocar aqui, por exemplo, raiz Q 9. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 9 é 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, quando eu rodar isso aqui, esse escreva L deve aparecer 3, já que 3 é a raiz quadrada de 9. Vamos ver. Olha lá, ó. 3, raiz quadrada de 9 é 3. Então, só para mostrar para vocês que a funçãozinha aqui, raiz Q, ela funciona aqui, que é um reloginho, certo? Usa a raiz Q e coloca dentro aqui o número que você deseja calcular a raiz quadrada, certinho? Funções como essa, raiz Q, dentre outras, a gente consegue aqui conhecer, né, e visualizar e ver como é que ela funciona, observando aqui o manual do Visualg. Ó. Então aqui tem bastante coisa interessante, gente. Ó. Por exemplo, comandos de depuração, pausa, debug, funções numéricas, algébricas e trigonométricas e por aí vai, ó. Tem bastante coisa mesmo aqui. Se eu der aqui um Ctrl F, ó, colocar a raiz, olha lá, ó. Tem lá a raiz Q e aí a expressão. E aí tem lá uma explicaçãozinha aqui do lado, ó. Certo? Então tem bastante coisa aí que a gente vai conhecendo algumas delas aos pouquinhos, conforme a gente vai avançando aqui nos nossos exercícios. Ok? Então, espero que essa sequência de exercícios aqui tenha ajudado vocês a entender melhor ali como que se declara variáveis, como que se utiliza variáveis, como que a gente seta variáveis, como que a gente imprime variáveis na tela, beleza? E uma coisa que eu não simulei aqui, que dá para a gente simular ainda, é o seguinte, simular problemas que podem acontecer quando a gente trabalha com variáveis. Um deles é o seguinte, é você, por exemplo, definir, setar uma variável ou utilizar uma variável aqui embaixo que porventura tenha esquecido de declarar aqui em cima. É o que eu estou plantando agora aqui no nosso código. Dou um F9 e olha ali o que ele nos diz. Ó. O Visualg encontrou um erro na linha 8. Quem é a linha 8? Aquela lá, ó. E ele nos diz lá, variável A não foi encontrado. E aí a gente fica, né? Pô, mas variável A não foi encontrado? Lógico, eu esqueci de declarar lá em cima. Então tu vai lá e declara ela, F9, roda liso novamente. Certo? Outra coisa que pode acontecer, ó. Isso aqui, esse cálculo, né? É uma divisão. O resultado é uma divisão, pode dar um número real, que no caso deu. Mas, se eu não tivesse declarado a variável do tipo resultado, tivesse declarado ela do tipo inteiro, o que aconteceria? Coloquei para rodar e olha ali o que aconteceu. Temos uma mensagem de erro. Ó. Erro na atribuição de valores à variável resultado. Ó, ele tentou atribuir um valor real numa variável que é do tipo inteiro. E aí ele nos dá esse erro aqui para a gente perceber que, olha, você tem uma variável do tipo inteiro e eu quero jogar para ela um valor real. Né? E aí você então tem a oportunidade de ir lá e ajustar. Opa, então vamos jogar esse resultado aqui em vez de inteiro, real. E aí resolve a situação. F9 e roda liso novamente. Certinho? E mais um detalhezinho aqui que de repente pode dar vacilo. Aqui no escreva L, ó, vou apagar aquela vírgula ali. Ó. Tchum. Apaguei a vírgula da concatenação e vou colocar para rodar. Olha só o que aconteceu.
sintaxe incorreta. Sintaxe incorreta significa que você errou aqui na forma de utilizar o comando escreva. Olha só, eu mandei uma mensagem entre aspas duplas, uma mensagem de texto. Tenho aqui também uma variável, mas como que eu concateno essas duas informações? Com uma vírgula. E essa vírgula tem que ser aqui fora dos parênteses, não dentro. Certo? Se colocar dentro, não vai fazer diferença alguma. Continua dando o mesmo erro. Certo? Tem que ser entre os vagõezinhos, né? O vagão da variável e o vagão da mensagem de texto. Certinho? Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e até o próximo.